Fala, povo! Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui mais uma vez com você na sua agenda. Vamos ajudar as pessoas a incluir seu nome, incluir seus nomes, né, em suas agendas. Bora praticar o autocuidado consciente para viver mais e melhor. Fuli, fala aí, meu amigo, tudo bem? Como estão as coisas por aí, meu amigão? Beleza? Muito bom tê-lo por aqui. Olha aí que estamos. Fuli, você que acabou de chegar aí, foi o primeiro, dá um joinha para mim para dizer que você está me vendo e ouvindo bem, por gentileza. Te agradeço. Então, meus amigos e amigas, hoje nós já tivemos uma honra gigante aqui no Você na Sua Agenda, que foi receber o movimento sobre se sentar, né? Que prepara um conteúdo muito rico, que prepara as pessoas para chegar bem aos 60 anos. E hoje nós vamos receber aqui o movimento Diabetes Educa, com a professora de Educação Física, Daniela Fussieger. Estamos aguardando ela chegar aqui para dividir a tela comigo e vamos trabalhando aqui, vamos mandando. Olha ela chegando aí, Dani, tudo bem? A tela aqui comigo e a gente começar a conversar sobre o tema de hoje. Olá, professor. Daniela, tudo bem? Como é que você está, minha amiga? Tudo, Tudo certo? tudo certo. Deixa eu ver aqui que eu fiquei muito perto. É, agora é a hora dos ajustes, né? Eu também estou Aqui, ficou nesse momento melhor. dos Viu? ajustes. Tem que Não se estou tão enquadrar aqui próxima. nesse espaço. Perfeito. Isso. Tá me ouvindo E aí, bem, prof? tô vendo e ouvindo bem. Eu já até pedi a gente recebeu a visita aqui do Fuli, e eu pedi para ele mandar um joinha para a gente, para Tá, saber se estão vendo e ouvindo bem a gente. E aí, tudo certo? combinado. Chegou bem a casa? Tá tudo, ou tá em algum lugar diferente? Não, estou em casa mesmo, Graças tudo a Deus. certinho. Marcelo Camargo, seja bem-vindo. Marcelo, faz uma gentileza para nós, dá um joinha aí, por favor, para saber se vocês estão vendo e ouvindo tanto a mim quanto a Daniela, por gentileza. Luísa, seja bem-vinda. Gente, Marcelo, vai, à medida que vai chegando, vai clicando aí no aviãozinho. Obrigado, Marcelão, para chamar o povo para cá, porque a prosa é boa. A prosa, teremos aqui orientação de qualidade, principalmente para as pessoas que vivem ou que convivem com alguém que tenha diabetes, tá? isso. Daniela, já é uma praxe aqui no nosso Você na Sua Agenda, que a primeira pergunta é para que a gente conheça melhor o nosso convidado. Então, Tá bom. quem é a Daniela Fussierger? Ó, eu estou toda hora tentando falar esse nome direito. Ensaiando, né, professor? Estou Ensaiando. ensaiando, estou ensaiando, estou ensaiando. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui conversando contigo. Então, meu nome é Daniela Fussieger Dutra, eu sou profissional de educação física e tenho especialização em fisiologia do exercício e também em grupos especiais. Dentro dos Perfeito. grupos especiais, me identifico muito com diabetes desde sempre, porque sou irmã de um portador de diabetes tipo 1. Então, convivo, né, com esse dia a dia no tratamento da doença desde pequena. É verdade. Trabalho também com o projeto Diabetes nas Escolas, que é um trabalho voluntário muito bonito, onde a gente leva a educação para os colaboradores das escolas, né? Quem quiser pode fazer, cuidadores, pessoas afins, alunos, e também trabalho numa clínica onde nós temos uma equipe interdisciplinar. Trabalhamos com a educação em diabetes também em consultório, que é muito bacana também. Então, a ideia, trabalho numa grande rede de academias também, atendendo como personal. A ideia é levar a educação em diabetes para as pessoas. Será que esse chiado é meu? Não sei. Vê se melhorou.
Melhorou. Então era aqui. Tá. É, Então, assim... Oi, pode falar. não, não, pode concluir a sua apresentação. Então, assim, como eu sempre convivi com uma pessoa com diabetes e vi toda a experiência dos meus pais, vi as dificuldades do meu irmão, porque tu imagina ter diabetes há 50 anos atrás, Nossa, né? Não se é todo esse tipo de, tanto verdade. de, a ciência, né? Conhecimentos, não se tinha tudo isso. Então, como eu vivenciei muito isso, a minha paixão sempre foi levar informação para que as pessoas vivam melhor com diabetes, não tenha tanto sofrimento, que através da informação a gente consegue levar um tratamento mais leve. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de todos. Acabou de entrar aí falando em cuidar. Entrou a enfermeira Bárbara, uma pessoa sensacional e especialista nessa questão do cuidado. E, Que gente, olha legal. só, por que a gente trouxe esse tema para cá, né? Porque, como vocês já sabem, o movimento Você na Sua Agenda tem o propósito de ajudar as pessoas a praticarem o autocuidado consciente, né? Então, por isso que a gente traz aqui profissionais da área da saúde com diferentes competências, justamente para que a gente tenha uma entrega muito rica de informações para que a gente possa ajudar as pessoas. Sim, Então, Daniela, aqui o nosso vai, óbvio que a gente tem profissionais de educação física aqui até por conta das nossas formações, né? E sim, nós somos sim. colegas de profissão. Tem pessoas de outras áreas da saúde, como a Bárbara, né, que é enfermeira, a gente vai ter aqui nutricionista, físico e tal, mas Perfeito. esse papo aqui é para o povo. A gente vai orientar o cidadão comum que não tem a nossa formação para que ele possa lidar com essa doença. E aí, então, a Perfeito. primeira pergunta é explicar o que é diabetes. Tá. O diabetes ela é uma condição, tá? Que tem como característica a hiperglicemia. É a que a gente fala que está com açúcar, muito açúcar no sangue, o açúcar alto no sangue, Perfeito. tá? Essa é a principal característica do diabetes, que pode acontecer por uma deficiência na produção de insulina, pela falta da produção de insulina, ou pela resistência que a gente fala tanto, né, à ação da insulina. Então, isso é o diabetes, caracterizada pela alta de açúcar no sangue. Tá? É, vamos ajudar mais as pessoas que, por Uhum. exemplo, vão ler um exame de sangue. E O que é alto? Aliás, qual é o o normal. valor E normal para que eles tenham uma ideia do que é alto e perigoso? Porque tem tá bem. tem alguma uma orientação do tipo, a pessoa está pré-diabética. Como é que é E isso? Por favor. temos. Então, nós temos uma tabela, né? E funciona assim: o normal é a glicemia em jejum, tá? Menor que 100 miligramas por decilitro. Esse é o normal, tá Tá, bem? perfeito. E o pré-diabetes é quando tu tem uma glicemia que tá acima do 100, igual ou acima de 100, até 125. Então, entre 100 e 125 é considerado ali um pré-diabetes, Certo. Mas aí, tá? para ser considerado pré-diabetes, esse número tem que estar, por exemplo, dentro de uma semana, ou tem ou só na primeira vez que ele está assim, já ele pode ser considerado pré-diabético? Ele pode ser considerado pré-diabético ou até aquela pessoa com maior Propensão risco a ficar doente. de desenvolver. Isso, Perfeito, tá? perfeito. Tudo bem. Então, assim, o diagnóstico. Aí, assim, quando a gente está com ele, o glicemia em jejum que eu tô falando, tá? Não, Maior ou então, igual de 126, aí é considerado diabetes. Aí a gente repete, professor, o exame que deu, assim, mais alterado, né? Igual ou acima de 126, ou até a hemoglobina glicada, que é os 3 meses, né, uma média da glicemia que a gente teve em 3 meses, é a certo, hemoglobina glicada, que também é um outro marcador. Se tu perfeito. tem essa hemoglobina glicada maior ou igual que 6,5 e essa glicemia em jejum 126, a gente pede para repetir o exame que deu alterado Ah, em perfeito. seguida. Esse para o diagnóstico do diabetes. Ah, Então, as linhas são assim:
menos que 99, normal, considerado normal, tá? Igual a 100 até 125, considerado dentro do pré-diabetes, e aí maior que 126, maior ou igual que 126, tu considera o diabetes, mas aí tem que ter também a repetição desse exame, tá? Para ter realmente o diagnóstico do diabetes. E se a gente fizer uma aferição, né, em qualquer momento do dia, e der acima de 200 essa glicemia, 200 miligramas por decilitro, com sintomas, a pessoa já tendo essas características de sintomas, aí sim é considerado diabetes também, é uma outra maneira. Não sei se ficou claro. Tá. A gente vai esclarecendo isso aos pouquinhos aqui, porque a gente vai fazer as perguntas sobre os sintomas, sobre o tipo. Isso, você a gente começou falando. Adiante vai começando a ver. Você comentou agora que você começou assim, a se interessar mais por esse estudo do diabetes em função do seu irmão que tem um diabetes do tipo 1. Diabetes então, tipo 1. Então, faz essa distinção para a gente. Existe diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que é cada uma delas, por favor? Tá. O diabetes tipo 1 ele é um diabetes autoimune, onde nossa defesa combate as células beta-pancreáticas, que são as que produzem a insulina, tá? Então, a gente pode dizer que o tipo 1 é genético? Ele é uma diabetes genética? Não, a gente não pode dizer que afirmativamente vai passar de mãe para filho, mas a pessoa, sim, aquela pessoa desenvolveu isso, a pessoa desenvolveu, tá? Então, assim, não é... Muitas vezes as pessoas sentem a culpa, né, de ter um filho, né? Então, não existe essa culpa, porque não é de ninguém, é da pessoa. Tá. O que acontece... Tá, beleza, combinado. Perfeito. Esse é o não, tipo porque eu 1. ia dizer o seguinte, tipo 1, tá. Tipo 2, Não, é porque o tipo... Na verdade, o que eu ia falar está relacionado ao tipo 2. Então, explica o que é o 2. Então, vamos segurar. Tá bom. Então, o tipo 1 é isso, tá? Ele vai combater, nossas células vão combater as células beta-pancreáticas, que são as produtoras de insulina, as secretoras de insulina, tá? E, então, os sintomas do diabetes tipo 1, tá? E também a forma de tratamento rapidamente. O diabetes tipo 1, como não produz, de alguma maneira vai ter que ter essa insulina. Certo. Por isso que a gente usa as múltiplas injeções de insulina ao longo do dia, porque essa pessoa não produz a insulina, tá? Então o tipo 1 é conhecido como insulino dependente, é isso? Isso. Ele é um insulino dependente, porque realmente não produz. Se ele não produz, a gente tem que colocar de alguma forma no corpo da pessoa essa insulina, né? Perfeito. Assim como quando a gente tem algum problema de tireoide, que a gente fala, a gente toma aquele comprimido. A insulina é injetável. Então, ok, tá? Então, assim, as características desse diabetes tipo 1, o que tu começa a sentir, né? O que a gente vai notar? Muita fome, tá? Ao mesmo tempo, um emagrecimento de bons quilos em curto espaço de tempo, tá? Muita vontade de fazer xixi, não é uma ou duas vezes, é muita vontade de fazer xixi, vai várias vezes ao banheiro. Muita sede, tá? E às vezes a visão turva, que a gente chama que é uma visão embaçada. Então, isso é quando a gente nota, né, aquelas características, assim, da condição mesmo, quando está aparecendo esses sintomas, tá? Daniela, são esses sintomas, a observação desses sintomas que levam a pessoa, por exemplo, a procurar o médico ou ele não sabe ainda que ele tem diabetes. Esses sintomas são indicadores que a pessoa pode, se ela está nos ouvindo agora e tem todos esses sintomas, é melhor ela procurar um médico? Porque muita gente não mediu glicemia para saber se está ou não. Mas o tipo 1, geralmente a pessoa vai estar se sentindo mal, porque realmente não
não está produzindo, então não tem como usar essa energia, né? Perfeito. A glicose está lá e não tem como usar. Então, às vezes é uma criança que de uma hora para outra fica muito cansada e aumenta muito a ida ao banheiro. Um bebê que usa fralda, né? Vai acabar usando muitas fraldas, ao invés do número de fraldas que usava 4 antes, agora está usando 10 fraldas, porque é muito volume, porque é uma maneira que o corpo tem de mandar essa glicose embora, é também pelo xixi. Tá? Perfeito. Então, por isso que tem isso, faz muito xixi, toma muita água, faz muito xixi, toma muita água, tá? E como não consegue utilizar a glicose, porque ela tá lá, tá aumentando no sangue, não tem insulina que faz essa passagem do sangue para dentro da célula para ser utilizada como energia, né? A pessoa começa a ter esse cansaço, né? E aumenta muito daí esse valor. Muitas vezes é assim, aleatório. Ah, meu filho está cansado, não sei o quê, o médico pede glicemia. Meu filho está com muita dor na barriga, né? Um cansaço absurdo. Então, assim, por isso que muitas vezes a pessoa tem sintomas, as crianças, principalmente, como os pais ainda não sabem essa informação, porque ninguém é obrigado a saber. Claro. A gente vai estudar sobre quando aparece, né, pra gente alguma coisa assim. A gente pede o exame de glicose, né, o exame da glicemia, para realmente ver isso. Tá? Perfeito. Esse é o tipo 1, então. É obrigatório usar a insulina. Geralmente aparece em crianças e adolescentes, o tipo 1, tá? É mais comum na época de infância e adolescência. Tá? E, Dani, me diz uma coisa. Como você comentou, né? Nesses 50 anos, por exemplo, que o seu irmão convive com essa doença, muita coisa a gente avançou, não só na tecnologia, né, no conhecimento, melhor dizendo, mas também nas estratégias de tratamento. Ainda a gente, para que a gente consiga essa insulina, ainda o modelo é aquele da injeção mesmo? Isso. Só ela é injetável ainda, né? Perfeito. E também tem através da que a gente chama de infusão contínua, que são as bombas de insulina, que são os aparelhinhos que ficam acoplados, né? Também tem insulina ali também. Mas é através da injeção. Da injeção. Beleza. Ainda assim. Tá? Vamos então para diabetes tipo 2. Como é que é essa aí? Diabetes tipo 2, ele tem também esse histórico assim, tem histórico de diabetes tipo 2 na família, aí ele tem mais ou menos essa ligação. Tem, né? Então aqui tem um pouquinho mais de chance de desenvolver, tá? Obesidade. Aí entra bem o que a gente gosta muito de conversar, que são os hábitos de vida saudáveis, mudança de estilo de vida, essas coisas assim. Mas não é só isso tem muito a ver também, tá? Mas é isso, é uma obesidade, é uma dislipidemia, né? Então tem todos esses fatores, né, que contribuem para esse desenvolvimento do tipo 2. E tanto que temos aí... do 1 para o 2? Qual é a diferença básica, fisiológica do tipo 1 para o tipo 2? O tipo 1 não produz a insulina, tá? Certo. Então, para viver, ele tem que injetar a insulina, tem que fazer uso das injeções, ok? Certo, ok. O tipo 2, ele produz a insulina, só que tem aquele caso da resistência à ação da insulina, tá? Geralmente, o que acontece, né? A gente tem aquele aumento da gordura abdominal, a pessoa está com sobrepeso. Tem aquele aumento da gordura abdominal que a gente chama de gordura visceral, né? Então, assim, essa gordura produz substâncias pró-inflamatórias, que são as citocinas, né? Um nomezinho chato, mas é isso. Pró-inflamatórias, que causam o quê? Vai causar essa resistência à ação da insulina. Porque o que o corpo pensa, professor? O corpo pensa assim, ó. Bom, estou mandando insulina e não está funcionando. Essa insulina, essa glicose continua alta, né? O que vai pensar? Bom, vamos mandar mais insulina, porque a glicose está lá. Então, vamos mandar mais insulina. Então, primeiro a gente vai ter uma alta dessa insulina, tá? E o que acontece? Aí o corpo se... Estou falando bem popular, tá? O corpo se dá conta
o corpo se dá conta de que não está resolvendo mandar aquele monte de insulina. Então, tu tem um uso, né, muito uso dessas células pancreáticas produzindo a insulina, e aí ela se dá conta que realmente não está funcionando, é quando acontece essa resistência. E quando ocorre o quê? Quando a gente tem a morte, tá? De 50% dessas células pancreáticas que produzem insulina, as beta-pancreáticas, aí sai o diagnóstico do diabetes tipo 2. Entendi. Que é de tanto... ele está cansado de jogar a insulina lá e não baixar essa glicose. Aí, quando a gente tem 50% dessas células afetadas, mortas, né? Então, aí sim, o diagnóstico de diabetes tipo 2, aí é considerado, né? E os sintomas são os mesmos, professor. Só que o que acontece? Muitas vezes esses sintomas vão acontecer quando tu já tem bastante tempo do diabetes tipo 2 instalado. Porque não é como o tipo 1, que tu para de produzir, tu é obrigado, que tu vai passar muito mal, tu é obrigado a usar a insulina. Então, esse, às vezes, quando tu descobre, é porque tu já está com uma visão super turva, é porque tu já está com outros sintomas, mas demoram mais a aparecer, tá? É por isso que falam que uma característica muito perigosa do diabetes tipo 2 é essa coisa de ser silenciosa. Exatamente, perfeito. É isso aí, tá? E o diabetes tipo 2, ele pode ser tratado, tá? Com medicamentos orais. Então, a gente tem medicamentos. Então, assim, e pode também ser tratado com a insulina. Então, hoje em dia, a gente não fala mais assim, ó, esse é insulina, só o tipo 1 é insulina independente. Ele é obrigatório ser insulina independente tipo 1, mas o tipo 2 também pode vir a usar a insulina. E ele pode vir a usar. Oi, pode. Ele pode vir a usar a insulina em momentos oportunos. Vamos supor assim, é uma insulinoterapia oportuna, tá? Que é um tratamento assim, em momentos de doença, por exemplo, de infecções, alguma coisa maior acontecendo, o médico pode prescrever insulina para aquele momento e depois ela pode sim vir a ser retirada. Ou não. Em algum momento do tratamento já tem muito comprometimento, que com o medicamento tu não está tendo avanço na melhora desse quadro, que daí com a insulina, sim, vai fazer esse papel de melhora desse quadro. Então, assim, o que a gente tenta, assim, como educação em diabetes, é desmistificar que a insulina é ruim. Perfeito. Tá? Porque ainda tem aqueles mitos, né, professor? Que, então, assim, ameaçar o paciente, assim, olha, se tu não fizer tudo que tem que fazer, vai entrar para insulina. Então, a gente tem que tirar isso. Se o médico prescreveu a insulina, é porque tu tá precisando da insulina. E tudo bem. Não é o fim da linha no diabetes tipo 2 o uso da insulina. Excelente. Não, é para isso que você está aqui, Daniela, para desmistificar esse troço todo, todas essas informações ruins, negativas, que geram medo e nenhuma solução. Né? Geram medo e nenhuma solução. O objetivo Perfeito. aqui é produzir a luz, não a escuridão. Exatamente. Outra pergunta importante aqui. E qual é a causa Porque quando você falou assim, na diabetes tipo 2, o organismo está cansado, né? Está cansado de ficar. Esse cansado é de quê? É da ingesta que a pessoa tem de muito açúcar e ele vai tentando equilibrar e não consegue. Qual é a causa da diabetes tipo 2? É que ela é multifatorial, né, professor? Então, assim, tem também lá a idade, né, que vai avançando, a gente os hábitos, a falta do exercício, né, a alimentação super descompensada, mas a gente não pode colocar a culpa do desenvolvimento do diabetes tipo 2 na pessoa. Tu não te cuidou, tu não fez exercício, tu não fez isso, então tu tem diabetes tipo 2, porque não é só isso. Então, tá? A fala aí pra obesidade, a gente, gente sabe isso. A normalmente... obesidade, a gente sabe que é uma doença hoje em dia, né? Então, a gente não pode
culpar um obeso por ser obeso e por desenvolver diabetes tipo 2. A gente não pode fazer isso, né? Porque tem outros fatores aí associados, né? Então a gente não pode pegar e dizer que é só isso. Por exemplo, vamos pegar minha mãe. A minha família está ótima nos exemplos de diabetes. Vamos pegar vamos pegar a mãe, tá? A mãe é uma mulher que desde cedo uma dislipidemia muito grande, apresentar uma dislipidemia muito grande. Então, colesterol alto desde muito cedo, desde jovem, tá? E hoje em dia, então, sempre tratando com medicamento, sempre tratando tudo. A minha mãe faz, eu não gosto de chamar de dieta, né? Mas faz alimentação adequada desde sempre, tá? E sempre foi muito magra. Minha mãe nunca teve sobrepeso. E a minha mãe está com diabetes tipo 2. Olha. E por quê? Tá? O que que É por essas causas. Tem muitas causas que não são ali explicáveis. Perfeito. Né? Porque é uma doença metabólica. Como ela já tem essa dislipidemia, né? É um conjunto de fatores ali que vão fazer esse desenvolvimento. E uma outra pergunta, porque eu já escutei isso em alguns momentos, existe alguma relação do aumento da glicose com o estado emocional da pessoa? Eu posso estar com a sim, glicose alta quando tu tem quando tu tem o diagnóstico, tá? As emoções interferem muito. Nós temos 42, como é que eu vou falar? Perdi a palavra agora. Não são motivos, mas 42 que alteram na glicose. 42 fatores que alteram na glicose. Caraca, 42. 42. Então é desde a emocional, com certeza, os dias de doença, tá? Então, assim, em dias de doenças, geralmente aumenta essa glicose, aumenta a dificuldade em fazer o controle dessa glicose, depois elas voltam ao normal, geralmente, né? Quando passam esses dias de gripe, de alguma infecção, de uma depressão, sabe? De algum acontecimento grave que tenha mexido com a emoção dessa pessoa. Então, isso também mexe e muito na glicose, no controle da glicose. Caraca, então isso é fato. Isso não é fato. Isso é real, isso não. é real, né? Não, ele não faz assim, ele não faz quem tem o diabetes tem isso, sabe? Porque eu me lembro assim, não, meu irmão andava estressado lá em cima. Usar corticoide, por exemplo, no tratamento de algum tipo de doença, usar o corticoide aumenta bastante a glicemia. Então, dificulta bastante o controle dessa glicemia. Tanto que muitas vezes o médico interfere na prescrição. Tá? Ele faz mudanças nessa prescrição para esses dias de doença, de infecção. Que aí você tem um controle, você perde o controle da glicose nessas situações. Então são 42 fatores? Eu não sabia que eram tantos fatores assim. Eu vou te mandar, eu vou dar uma procurada se eu acho eles, eu tenho aqui no celular, eu tenho em tabela, tudo. São 42 fatores, é uma tabela muito bacana. Depois, quando tu for colocar ali, que tu coloca, né, fica a live ali, eu posso colocar ali esses 42 fatores, se quiser, eu te mando, tu coloca lá de alguma maneira, vamos ver o que tu quer fazer. Assim. Tá? Aqui, Márcia, obrigado. A Márcia, psicóloga, está maravilhosa. Isso, a Márcia é de BH, coordenadora do projeto Diabetes nas Escolas. E, Márcia, acho que a gente vai... Vamos chamar você para essa conversa aqui, para que a gente possa falar das escolas. Esse trabalho é muito importante. É lindo, é lindo, é lindo. É um trabalho apaixonante que a gente não consegue largar. Ela lembrou aqui, ó, o diabetes, não existe diabetes emocional, mas as emoções afetam diretamente as glicemias. Perfeito, explicou muito melhor do que eu. É isso aí. Não, mas ela é da psicologia, né? Então falou em emoção, ela tem mais
Não, mais mas, intimidade do mas que a gente. trabalha há muitos anos, tem muito conhecimento, né? E tem Perfeito. uma clareza, assim, para explicar maravilhosa. Beleza, então a gente tem aqui, bom, os sintomas, a gente já falou, falamos as Aham. causas. E aí, minha amiga, diz uma coisa, que aliás você vai poder falar isso muito bem por conta da convivência com o seu irmão, né? Isso. Aqui, ó, o Wagner também falou que a temperatura ambiente também é um dos fatores. Obrigado, Wagner. Essa participação, gente, é muito importante. Fiquem à vontade aí, até para fazer pergunta também. Muito obrigado. E o que que é, como é que a gente convive, que a diabetes tem cura? Até hoje, não. Não, não tem cura. Nem o tipo um nem o tipo 2, não é Não. isso? Tipo 2 existe remissão, Remissão. Ah, tem não é remissão, a que cura. bacana. A Tá, remissão acontece quando, diante do tratamento, né, tu consegue ter essa glicemia, essa hemoglobina glicada voltar novamente ao normal, tá. tá? A glicemia, Isso existe voltar, remissão, voltar ao normal. mas não é cura por quê? Porque no momento que tu solta tudo isso, tu para de fazer todos esses cuidados, tu vai voltar ali a ter esse quadro de novo. Então, cura não existe. Então, vamos lá. Vamos aonde eu queria. Primeiro, como é que você convive com a diabetes? De forma a poder, por exemplo, eu tive um amigo da faculdade de educação física, aliás, um excelente profissional, que está na área até hoje muito bem. E eu conheci na universidade como atleta de basquete, na UERJ, quando a gente estava. Ele até se formou antes de mim. E ele tinha diabetes desde sempre, desde a infância. E ele foi Tá? atleta de alto rendimento no basquete e tal. E até hoje ele convive Sim, com a doença e se cuida super bem. isso. Quais são os cuidados? Aí eu não sei se você prefere separar tipo um e tipo 2 ou se os cuidados são os mesmos. Mas qual é a forma de alguém ter qualidade de vida com diabetes? Porque a maior Tá. preocupação de quem tem uma doença como essa é aprender a conviver com ela de forma que ela te dê qualidade de vida. Você, Uhum, por exemplo, eu sou hipertenso controlado desde 2006. uhum, E aí, eu até hoje orientado, né, com a claro. medicação controlada, né, e mudei meu estilo de vida, né, ou melhor, aprimorei o meu estilo de vida saudável para poder conviver de forma que essa doença não me atrapalhe, para que eu mantenha a minha qualidade de vida mesmo tendo hipertensão arterial. Como é que a gente faz isso com o diabetes? Bom, então, aí assim como pessoas sem diabetes, a gente tem que cuidar da alimentação. Então, ter um acompanhamento nutricional é indicado para quem tem condições de fazer isso, né? A gente vai ter um bom médico prescritor, né? Um médico que realmente conheça e goste de trabalhar com diabetes, né? Tu tem que ter o exercício físico, a prática do exercício regular. Não, o exercício ele é fantástico, ele é dificilmente o exercício é proibido para alguma condição, não é Perfeito, verdade? verdade, É. verdade. E ele atua muito nessa captação de glicose, né? Nessa É. diminuição à resistência da insulina, isso a gente vai falar depois. Então, vamos relembrar o que eu falei: a boa prescrição, a alimentação, Então, o exercício, alimentação, exercício, exercício e o principal para tu conseguir fazer isso tudo é a educação em diabetes. Que o que a gente chama de educação em diabetes é ter o conhecimento da tua condição. É ter o conhecimento desde o básico, tá, professora? A gente fala assim, às vezes a gente pensa que falar o básico não vale a pena, porque, isso todo mundo sabe. Não, é o básico, pior que não tá? sabe. É, Eu aprendi aqui com todo mundo que já passou pelo você na sua agenda, os nossos colegas de educação física, nutricionistas, isso. fisioterapeutas, Uhum. todos eles repetem isso. O óbvio tem que ser repetido, porque Exatamente. muita gente não sabe, é verdade. Isso. Então, assim, o que a gente pensa? Uma pessoa que teve o diagnóstico recente, tá? Então, o médico vai falar, tu tem o diabetes, né? Tu vai
aplicar tanto de insulina, ou tu vai usar esse medicamento de manhã, de tarde, de noite. E aí tu sai de lá com uma receita, não é? Isso. Mas assim, gente, agora, né? Vamos supor de uma mãe de uma criança que foi recém-diagnosticado, né? Claro, geralmente tem a explicação, geralmente para sair do hospital, né? Alguma coisa assim, tem essa explicação. Mas tu saiu de casa com um filho dito saudável, que a gente diz sem diabetes, e volta para casa com uma criança que tem demandas, né? E tu tem que saber lidar com essas demandas. E lidar com o diabetes que tem, que usa insulina, é tu lidar com decisões, muitas decisões diárias, porque tu vai medir essa glicemia, tá? Tu vai fazer esse automonitoramento. E a partir do número que aparece ali para ti, tu tem que tomar uma decisão. O que tu vai fazer com aquele número? Se não, uma medição perdida, se tu não vai fazer nada em relação a ele, né? Se tu não vai tomar nenhuma decisão em relação a ele. Então, assim, a educação em diabetes é fundamental. É saber o que é carboidrato, é saber o medicamento que tu usa, é saber a alteração que esse alimento vai dar na tua glicemia, né? É saber fazer uma contagem de carboidratos, né? Que é uma ferramenta nutricional que é utilizada bastante hoje em dia, né? Para o controle. Não é o controle, assim, vamos dizer controle, né? Para o controle da condição. Então, assim, é isso, é a educação. Então, como é que tu vai viver bem? Estudando sobre tua condição, perguntando, né? Falando com o seu médico, tirando tuas dúvidas, né? Perfeito. Vamos supor assim, para quem usa insulina, é como aplicar, onde aplicar, tem que fazer rodízio dos locais de aplicação, onde armazenar essa insulina, a que temperatura. Então, são vários fatores. É uma coisa grande. Tá? Por exemplo, você tem a oportunidade, você até postou isso outro dia, eu achei bem legal, porque eu lembrei, foi muito bom saber que esse programa existe ainda. Você está atuando lá na Baritech, que é uma referência, e num programa chamado CARE, né, que CARE que significa cuidado, né, e o CARE tem o objetivo de atender a públicos especiais que frequentam a academia. Isso. Dentro do CARE tem o atendimento ao diabético? Tem. Então, vamos aproveitar essa experiência sua com o diabético na academia, porque eu fiquei, o que acontece? Quando a pessoa começa a fazer atividade física, existe o organismo todo está em emoção, né? Você altera tudo enquanto você está em exercício. Então, o que acontece? Essa pessoa que tem que usar insulina, por exemplo, ela vai ter que fazer... Em que momento? Por exemplo, ela acordou e vai treinar. Como é que é essa questão do controle da insulina para essa pessoa? Só para a gente dar um exemplo aqui do cuidado. Isso, um exemplo. Professora Angela, assim, ó, vamos supor, o que me ajuda muito nesses atendimentos é a minha formação de educadora em diabetes. Com certeza. Tá? E tem esse diferencial aí do entendimento das variáveis todas que estão envolvidas, tá? Mas o profissional de educação física consegue sim ter entendimento disso tudo também, tá? Da resposta do exercício, né? Então, assim, como acontece? Vai chegar vamos supor, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, né? Ele já tem prescrito para ele, seu médico prescreveu, qual é o tratamento dele. Então, tu vai tomar tantas unidades de manhã, tantas unidades... porque o tipo 1, ele vai utilizar a insulina também para cobrir a alimentação, né? Porque, assim, o que a insulina faz no nosso organismo? Quando a gente come alguma coisa, ela vai lá, né? E vai fazer vai cobrir essa comida, né? Ela vai cobrir, ela vai fazer com que essa comida seja aproveitada, esse alimento vai ser aproveitado, né? Vai ser utilizado. Então, assim, o tipo 1 já tem a prescrição
para quantas unidades no café da manhã, quantas unidades, né, no almoço, ou para cobrir pela quantidade de carboidratos ingerido. Então, tudo isso é definido. Tá? Ele faz Certo. no cálculo, ele tem essa autonomia para fazer esse cálculo. Quando ele chega para mim, eu vou dizer assim para ele: bom, então, né, vamos fazer uma anamnese. Aí eu converso com ele sobre o diabetes. Aí ele vai me dizer: professor, eu tenho diabetes. Ok. Qual é o diabetes que tu tem? Eu tenho tipo 1. Ok. Qual é o tipo de insulina que tu faz uso? Tal e tal. Ok. Né? Qual horário que tu aplicou? Eu apliquei tal horário. Aí vem o conhecimento sobre as insulinas. Muitas delas têm pico de ação, outras não têm pico de ação. Então, o tempo de ação diferente também. Então, aí vem a gente pesquisar sobre as insulinas e ver, meu aluno usa tal tipo de insulina, o tempo de ação dela é tal, tem um pico de ação, no mesmo horário, vamos dizer que ele vai estar treinando, tem um pico de ação da insulina. Então, o que a gente vai ter nesse momento? A gente vai ter o exercício, que é um fator também hipoglicemiante, mais a insulina, que também é hipoglicemiante. Então, pode aumentar a chance dele ter um quadro de hipoglicemia durante o exercício. Tá? Perfeito. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que ir atrás do conhecimento mesmo, sabe? Dani, eu preciso saber decor todas as insulinas. Não, não precisa. Mas tu tem que ter onde tu pesquisar. Entendi. Tá? Então, no início, eu tinha plastificado, ainda carrego comigo. Legal. As insulinas e o tempo de ação ali, eu ainda carrego comigo, sabe? Porque às vezes tu está atendendo várias pessoas ali ao mesmo tempo, te dá um... É lógico. Né? Eu carrego ainda comigo ali para qualquer dúvida que eu tenha, tá? Então, é isso. Nós, profissionais, vamos fazer esse tipo de anamnese e a partir daí, então, para quem tem diabetes tipo 1, professor Ângelo, é mandatório tu medir a glicemia antes do exercício. Perfeito, perfeito. Tá? Antes de ele começar a treinar comigo lá, ele vai fazer a medição. Tanto com ponta de dedo, como pelo Libre, tá? Que é aquele redondinho que que eles usam no braço, que parece uma moeda branquinha. Aquilo ali é um medidor de glicose, tá? Ou no ponta de dedo, aparelhinho ponta de dedo. Vai medir ali. Vamos supor, que ele chegue assim, tá com uma glicemia de 80, tá? Ele pode comer alguma coisa para ser gasta durante o exercício. Perfeito. Tá? Que daí não vai ter esse risco de queda. Existe algum número que contraindicaria o treino, não? Que podia contraindicar esse treino para ele? Assim, hoje, com essa glicemia aí, melhor você não treinar. Em hipoglicemia, tá? A gente não começa o treino. Hipoglicemia, glicemia igual ou menor que 70. Perfeito. Tá? Aí então, assim, essa orientação de comer alguma coisa e ver qual é o efeito que faz para a glicemia. Isso, mas a hipoglicemia, professor, ela é uma emergência no diabetes, tá? Porque a hipoglicemia é aquela que te deixa mal, que vai deixando com tremor, suor frio, vai perdendo a consciência, tá? Então, assim, esse aluno pode, enquanto estiver no exercício, ele pode cair, ele pode bater a cabeça, ele pode cair na esteira, ele pode... Porque ele vai perdendo essa coordenação, tá? Certo. Então, por isso que é mandatório medir essa glicemia antes do exercício, tá? Se ele está igual ou menor que 70, ele tem que primeiro reverter essa situação. Que daí, como ele vai reverter a situação? Se eu estiver falando demais, tu me corta. Não, pelo amor de Deus, está ótimo. Como é que ele vai reverter essa situação? Com carboidrato de absorção rápida. Para sair de um quadro de hipoglicemia, isso, vou te dar o exemplo. O exemplo, 3 balas moles, balinhas molinhas. Por que bala molinha? Porque em hipoglicemia ele pode não conseguir mastigar, não conseguir engolir. Balinha molinha vai rápido e é fácil de engolir. Sachêzinho de mel, tá? Pode chupar ali o sachê de mel. Legal. Açúcar, água com açúcar, tá? Consegue também reverter.
coca normal, um copo de coca normal, sabe aquelas mini garrafinhas? Sei. Aquela ali é ideal, tá? Mas tem muita gente que não gosta de usar o refrigerante para isso. Mas, então, assim, tem essas outras opções, tá? Tá. Aí, professor, no momento que tu tem essa hipoglicemia e tu faz essa correção, tu espera 15 minutos e mede de novo, Perfeito. para ver Perfeito. como é que tá, se já Tá. retornou essa glicemia para o normal, tá? Se tiver, aí entra muito. Eu adoro falar sobre isso, professor. Então, vamos lá. Então, Por aí isso entra que assim, você ó. está aqui. Se esse aluno, vamos supor que ele reverteu essa hipoglicemia, tá? Legal. Se for uma hipoglicemia grave, que é uma hipo com menor de 50, tá? 54, 50, é uma hipoglicemia grave. Geralmente, eu peco um pouco por prevenir de não treinar naquele dia, tá? Porque a chance de voltar a ter uma hipoglicemia é maior, tá? Agora, se ele teve essa hipoglicemia de 70, comeu, tá ok, aí cabe a mim, tá? Ele comeu, mediu e tá ok. Aí cabe a mim organizar esse treinamento de maneira com que eu faça, com que eu mantenha essa glicemia ou com que eu aumente um pouquinho essa glicemia através do exercício. Aí vem a escolha dos exercícios, da ordem dos exercícios, do tempo o tempo de intervalo dos exercícios, característica desse exercício que pode vir a aumentar um pouco essa glicemia. Então aí vem o conhecimento do professor para fazer essas escolhas. Perfeito. Tá? E Assim, medir também durante o exercício, que daí a gente vai vendo como está indo, se comportando essa glicemia, se a gente está no caminho certo, para prevenir uma outra hipoglicemia. E também, ao final desse exercício, medir essa glicemia de como o aluno está saindo da tua aula. Por quê? Porque esse aluno vai tomar um banho, vai pegar o carro, vai para casa. Ele não pode ter a chance de ter essa hipoglicemia nesse caminho. Daniel, Oi. agora eu imaginei aqui esse monte de cuidados. Como é que a pessoa, o cliente, vamos falar, a pessoa que você está cuidando, né? Que tem. Cliente da academia ou meu aluno, É, né? Vamos supor. vamos imaginar essa pessoa que você estava cuidando aí, que passou por tudo isso que você falou. Ela não fica com medo de treinar? Não existe um medo de treinar? Que pergunta maravilhosa. A grande parte das pessoas que têm diabetes, ou dos pais das crianças que têm diabetes, ou filhos adolescentes, é o medo da pessoa ter uma hipoglicemia e a gente não saber como Lidar com isso. como lidar com isso, tá? Porque, assim, a hipoglicemia, depois que tu tem ali a hipo, ela cai muito rápido. E muitas vezes essa pessoa não sente o sintoma. Tô começando a ter uma hipo, vai lá e mede. Muitas pessoas não têm esse sintoma, tá? Demoram para ter, e aí já está muito baixo. Então, muitas das pessoas que têm diabetes têm medo, sim, de se exercitar. Por isso a importância do professor de educação física saber como lidar, ou qualquer outro professor da escola saber como lidar com uma hipoglicemia, porque tu imagina tudo isso acontecendo com uma criança na hora da atividade escolar, que passa 4 horas na escola. Então, para aí que chegamos no ponto muito importante, que hoje eu sou... Professor, tem que ser mais de uma. Hoje eu atualmente, que aliás, atualmente não, desde 2014 eu virei tio, né, professor de educação física escolar para o ensino médio. E aí, como é que acontece, para a gente fechar aqui a nossa live, porque eu não gosto de passar de 1 hora para não ficar depois com a pessoa assistindo, muito ficar chato, a gente não muito assiste. pesado. É melhor a gente fazer uma número 2, a revanche. Perfeito. Deixa eu te perguntar, como é que... depois a gente pode fazer até uma junto com a Márcia, para a gente falar só sobre... Vai ter uma... Olha, não vai te arrepender. Não, claro.
que não. A gente faz uma junto com a Márcia para a Nossa, é gente falar maravilhosa. especificamente do Diabetes Educa, né? Mas conversa, deixa para mim aqui, para a gente, quando você vai na escola, você conversa com quem? Você conversa Ah, com o professor, com, maravilhoso. com mãe, quer dizer, com os pais, com o aluno, com quem que você conversa? Eu, professora, eu como professora Não, de não, educação física, não. Você está indo lá pelo com Diabetes diabetes. Educa, né? No programa da escola, né? Levar o diabetes para a escola. Esse, Tá. esse trabalho de vocês, vocês conversam, vocês levam informação para quem? Para professor, para aluno, para os pais? Quem é o alvo desse conhecimento? O das escolas a gente leva para as pessoas que convivem com essa criança em horário escolar. Ah, Então, legal. são os Então, professor. colaboradores, Tá, direção, pessoal que cuida do portão, todo mundo que faz parte do dia a dia dessa criança. perfeito. É importante saber que essa criança tem o diabetes, para caso veja algum comportamento diferente, poder atuar, né? Para essa criança não correr riscos. E também por Sensacional. outras coisas, que é assim, a criança, se está, por exemplo, com a glicemia um pouco mais alta, vai fazer xixi mais vezes, para o professor deixar essa criança vai sair da aula para fazer xixi, sair da aula para tomar sua água, tá? Não deixar essa criança sozinha enquanto em hipoglicemia. Então, são pequenas coisas que fazem parte do dia a dia dessa criança que vai deixar com que a família fique mais tranquila e a criança mais tranquila, sabendo que pode ter esse cuidado com a sua condição durante a aula, durante o horário escolar, né? Então, assim, de Excelente. repente, essa criança vai usar um glicosímetro, um ponta de dedo ali, na turma. Precisa medir sua glicemia, né? Então vai medir ali. Então, assim, para desmistificar, para evitar preconceitos e para essa criança ter tranquilidade, para essa família ter tranquilidade enquanto a criança está na escola. É um trabalho muito bonito, é um trabalho que sempre emociona a gente. Eu sou chorona, por tabela, todo mundo já sabe. Então, assim, é um trabalho que emociona muito a gente porque me leva ao tempo que eu estava em escola, que eu tinha que atender o meu irmão, que as pessoas não entendiam da condição dele. Então, tem muitas crianças, muitas famílias que ainda sofrem com a falta de entendimento, com a falta de acolhimento, tá? Caraca, olha, se eu. Agora eu tenho certeza que a Márcia e você vão voltar aqui para a Não, gente. Esse trabalho é fundamental, gente. Assim, exatamente, um trabalho não só para o lindo. diabetes, né? Mas se a gente parar para pensar no CARE, por exemplo, que é para a gente ter um entendimento básico de todas essas comorbidades que podem aparecer numa Uhum. academia, todas elas podem aparecer numa escola. Infelizmente, o Claro, estilo de vida, a gente tem hoje 8 em cada 10 adolescentes são sedentários. E fora que isso. esses sedentários, pelo sedentarismo, eles se alimentam mal, eles dormem pouco, né? Eu É costumo dizer que um combo, né? é um combo, exato, um combo do mal. E essa É, galera, aí, eles chegam para nós com muitos hoje, as comorbidades estão chegando cada vez mais cedo nas pessoas. Eu tenho, exatamente. va- eu tenho alguns adolescentes já com hipertensão arterial, diabetes, Diabetes tipo 2 em criança, já, em crianças já. fibrilação arterial. Aí você fala assim, caraca, tem muito a ver com a questão do estilo de vida. Então, Isso. nós que estamos atuando em escola, e foi muito legal essa ideia de todos, né? Não só os professores, mas Não, todo todos mundo que está vivem com lá a tem que criança. ter atenção. Exatamente. Sensacional. E É. aí, para a gente fechar aqui esse primeiro encontro, já pode. A gente Não, vai agendar esse dois pode aí falar, junto com adoro, a adoro. Márcia. Márcia, vai ser. O 2 vai ser com participação especial da Márcia. Maravilhosa. Diabetes 2 a revanche. E aí, Uhum. só para a gente fechar nosso primeiro encontro, Daniela, qual é a orientação que você deixa aqui para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, para alguém que tem diabetes e que hoje está com esse medo de praticar atividade física, né? Que, como você falou, é um medo real, né?
e é um medo totalmente porque a gente tem que acolher, que a gente tem que entender, porque se realmente não tiver uma orientação adequada, você pode complicar a vida da pessoa. Isso. Então, qual o conselho que você dá para alguém que hoje tem diabetes, não faz atividade física? Imagina um adolescente que está lá na escola, Imagina. que tem medo Uhum. de fazer atividade física, porque ele fala para você, professor, eu não posso fazer atividade física porque eu sou diabético tipo 1 e eu não sei controlar a minha insulina. Como é que a gente consegue Então, a gente, orientar? a orientação é buscar conhecimento, né? Perfeito, Então, assim, perfeito. buscar o conhecimento sobre a sua condição, quais são os pilares do tratamento. O exercício físico é um dos pilares do tratamento do diabetes. Ele melhora muito a absorção de insulina, desculpa, de glicose, tá? Ele controla muito a glicemia durante vários dias, não só no dia que tu fez, ela continua baixa, né, mais baixa nos outros dias. Então, por isso que a gente diz, fazer exercício no máximo de tempo é um dia sim, um dia não, um dia sim, de novo, para manter essa glicemia, tá? Então, assim, a orientação busque orientação, converse com teu professor de educação física, não omita que tu tem diabetes. Ter diabetes não é vergonha nenhuma. Conversa com o professor, diz que tu tem diabetes, tá? Esse professor vai te orientar ao que carregar contigo para sua segurança, né? O que levar para a tua aula de educação física para ter sempre contigo. Conversar com o seu médico, pedir orientação para o doutor, né? Cada tal dia de educação física, alguma coisa que eu tenha que ajustar, né? O nutricionista. Então, assim, é procurar conhecimento. O conhecimento é o melhor aliado da pessoa que tem diabetes. A educação em diabetes faz parte do tratamento, ela é o tratamento É do diabetes. Então, é ter verdade. conhecimento. É ter conhecimento. E aí, aproveitando isso que você deixou, a necessidade da informação de qualidade, né, adequada, o arroba Diabetes Educa. As pessoas encontram essas informações lá? Encontra informação ali, encontra, na dúvida, tá? Sociedade Brasileira de Diabetes. Ali é certo que tu não vai ter informação errada, Tá. tá? E todos nós que trabalhamos com diabetes, a gente trabalha através das diretrizes da Sociedade Brasileira e da Sociedade Americana que estão em conjunto, tá? Essa sociedade brasileira tem um perfil no Instagram ou tem um site que depois você Ela possa tem. deixar aqui nos comentários da Posso live? deixar tudo ali, te mando tudo, tá? Sociedade Brasileira de Diabetes, sbd.com.br, alguma coisa assim, mas eu mando direitinho lá, todos esses. Eu posso mandar também um link do Diabetes nas Escolas, que tem online também. É gratuito, tu pode fazer online, eu mando o link ali, qualquer Por pessoa pode favor. fazer. Tem Legal. certificado, é muito legal, tem um certificado ali de tantas horas, né? Então, tem o básico ali para tratar com a criança ou adolescente com diabetes. Então, tem muita informação legal, tem muita Então, informação boa. Então, assim, só chamar, pergunta, né? A por gente exemplo, manda. eu posso levar essa ideia de fazer online o Diabetes Educa lá na escola, com os colegas lá, para a gente ter uma noção de como é que está Na a ajuda? escola, diabetes nas escolas. É isso. Pode sim. Diabetes nas Nas escolas. escolas. Pode sim, porque daí o online tu pode fazer de casa, tu não tem o tempo para terminar, Então, né? Tu perfeito. conclui ali, É, tem umas perguntinhas no final, só isso, e tu vai perfeito. ali, faz essas perguntinhas, ele te dá o certificado, tá? Inclusive, a escola que tiver 70% dos seus colaboradores com essa formação recebe um certificado Escola Amiga da Criança com Diabetes. Não é lindo demais? Gente, é lindo Perfeito, demais. perfeito, Eu, se eu perfeito. tivesse uma escola, Obrigado. ia querer isso na minha parede, ia morrer de A orgulho. Márcia colocou aqui para a gente. Obrigado, Márcia. Márcia, eu vou salvar essa, Daniela também, né? Eu vou salvar essa live aqui no @prof.angelodias. Aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: a gente pode fazer uma collab ou com a Daniela, ou se vocês quiserem, eu coloco tanto no Diabetes e nas escolas, quanto no Diabetes Educa. Posso fazer collab com as duas, com os Pode dois fazer collab. perfis?
para a gente falar sobre diabetes nas escolas, a gente faz com diabetes nas escolas, tem a Márcia, daí tu chama diabetes nas escolas, que vai atender a Marcinha, chama a Tá, minha pessoa, eu vou atender também. então, Então a gente faz os três ali, né? Vai ser perfeito. bem E legal. essa de Nossa, vai hoje, ser essa de hoje, choradeira, choradeira. essa de hoje. Ah, lá, o Wagner falou que eu já fiz o treinamento. Muito bom, beleza, Wagner. E aí, então essa live de hoje eu faço com você, Daniela, e faço com o Diabetes Educa. Beleza? Pode Tá bom. botar, ou só coloca o meu ali, mas pode botar diabetes educa também, que Tá. a gente falou em interdisciplinaridade, tudo certo. Porque a gente, as comorbidades, de um modo geral, não dá para a educação física atender sozinha. A gente Não, precisa, a gente precisa muito desse trabalho integrado, né? Do trabalho interdisciplinar de fato. Então, isso. por isso que esse papo com a Márcia, é, que é psicóloga, né? Você citou o Psicóloga e médico, especialista em diabetes. ó, É que outra pegada, perfeito. é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, a gente pode, assim, a gente tem como trocar mais e chegar em mais pessoas. E quanto mais Claro, colegas da área da saúde estiverem trabalhando em prol dessa pessoa com diabetes, isso. mais a gente vai poder ajudar. Porque a Beleza, ideia então. é a disseminação da informação, né? É quanto Com mais pessoas certeza. tiverem acesso a essa informação, melhor. É para isso que a gente trabalha, né, professor? Sempre, todo dia. Gente, olha só. Gratidão gigante a todos vocês que estiveram aqui. Daniela, eu já era fã do seu trabalho, agora eu fiquei muito mais, porque, Igualmente, professor. porque Que coisa boa. assim, como é bom, né, cara, a gente ter uma competência que pode ajudar tanta gente. Isso é, assim, ter essa possibilidade de que com a nossa competência, com aquilo que a gente estuda, a gente poder agregar valor à vida das pessoas é muito sensacional. Por isso aqui que a gente está levando aqui o movimento, você na sua agenda, para mais pessoas, se Deus quiser. Tá bom? Tá Obrigado, bom. gente. Fiquem com Eu que Deus. agradeço. Abraço. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite para nós.